Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Irã, mesmo sem acordo formal e com ambos os lados desrespeitando a decisão americana. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Na última semana aí, a gente teve uma grande semana de hostilidades, né? A coisa tava feia, tava todo mundo meio desesperado, nossa, nova guerra mundial, tal. Os Estados Unidos agiram, a gente já fez um programa sobre isso, e aí o Trump anunciou o fim do que ele chamou, ele até nomeou, inclusive, né? Guerra dos 12 dias. Em alusão à Guerra dos 6 Dias, com certeza, né? Ele anuncia esse cessar-fogo. Eu acho que não dá nem pra chamar de unilateral, porque aparentemente nem os israelenses estavam sabendo. Apesar da tentativa e da tratativa americana, o conflito continuou com ambos os lados, né? Inclusive, eu queria até puxar uma coisa que eu acabei não colocando no nosso roteiro, mas que eu acho interessante. Que eu lembro quando veiculou a notícia, o Trump falou, não, tá aqui encerrada. As primeiras notícias eram de que, não, Israel e Irã concordaram e vão sentar para negociar. Aí depois veiculou que, não, na verdade o Irã não aceitou. Aí depois, não, o Irã aceitou sim. Aí no final não tinha aceitado. Mas eu achei interessante como até a mídia oficial, etc e tal, ninguém tava sabendo direito, né, o que tava rolando. A gente tem essas divergências tanto em relação ao processo ali de cessar-fogo, quanto em relação aos danos reais que o bombardeio americano teve no programa nuclear iraniano. O Pentágono divulgou um relatório que divergiu da declaração do Trump. O Trump falou que o programa tinha sido totalmente obliterado, enquanto o relatório disse que o programa iraniano tinha sido só atrasado em alguns meses, porque eles tinham conseguido mover parte do urânio para outros lugares uns dias antes do ataque. Então, assim, pelo menos um cessar-fogo muito nebuloso, em termos de quais foram os termos que foram acordados, os dois lados se declarando vitoriosos, também o Irã e Israel declarando que seus objetivos foram atingidos, e o real dano às instalações nucleares iranianas também ficou em aberto. Talvez a gente vá ter um relatório mais completo da Agência Internacional de Energia daqui a algumas semanas para a gente entender quem está mais perto da verdade em relação ao tamanho do dano sofrido, né? Mas eu fico pensando uma coisa, quando você estava comentando no início, assim, que se tem um país que se destacou e vem se destacando, e eu também não incluí na pauta, mas tem participado ativamente nessas mediações internacionais, é o Catar, né? Trump agradeceu o emir do Catar pelo cessar-fogo entre Israel e Irã. Então, assim, os termos podem ser confusos para ambos os lados, mas o Trump e o Catar, pelo visto, sabem exatamente o que foi acordado, né? Porque o Catar tem participado de todas as rodas de negociação internacional. E, inclusive, o Irã retalia, né, o ataque americano. Eles atacam uma base americana no Catar, né? No Catar, Um aviso, inclusive, tamanha ignorância do público geral. Não, porque isso é um ataque fake, tal. Não, normalmente ataques são feitos assim. O americano aqui não foi. Mas, de qualquer maneira, falando aqui numa questão mais pragmática militar, talvez, que eu entendo pra caramba dos meus anos de exército, né? Mesmo que você não tenha tido esse dano todo na indústria nuclear iraniana e tudo mais, e talvez as coisas tenham sido muito mais de retórica, o que eu acho que é o grande ponto aqui, né? O que eu defendo que, tipo, isso pra mim é uma vitória do ponto de vista retórico somente, e tudo bem. Mas, de qualquer forma, os ataques são todos em instalações no meio do Irã, não é na fronteira. Não é perto, assim. Então isso mostra que as defesas aéreas iranianas parece que já foram embora mesmo. Pelo menos as ocidentais, né? Elas já não existem mais porque o ataque foi muito para dentro do país. O que é uma coisa incomum. E assim, logo no dia seguinte, após o cessar-fogo, o parlamento do Irã aprovou parar de fornecer dados a uma agência de desenvolvimento industrial. Era algo assim, eu não vou lembrar o nome exato da agência. Então dá a entender que, como responderam atacando Israel, eles estão de novo pagando para ver. Eles vão fornecer ainda menos dados de urânio enriquecido, né? Então acho que não é o fim desse conflito. Vão pagar para ver de novo, né? Eles vão continuar produzindo e vão continuar não fornecendo dados. Então tudo indica que eles vão aumentar a produção de urânio. Claro, com certeza isso deve levar a uma radicalização por parte das iniciativas iranianas. Mas aí eu comento uma coisa, que eu comentei com vocês durante a semana, tal, em off. Cara, eu verdadeiramente acho que esse movimento americano, a ação do Trump, ela não foi incoerente
para com a política externa trumpista. Inicialmente a gente tava falando, pô, o Trump parece que não sabe o que ele vai fazer, tal, e o Netanyahu levou ele a uma ação que não era exatamente o que ele estava planejando para aquele momento, que a gente vem falando que parece que a política dele, as questões internas são muito mais castas, né, para o governo do que a política exterior, tal, esses conflitos que ele parece querer se livrar, o fato dele ser genuinamente uma pessoa que tenta se projetar enquanto peacemaker, aquela coisa toda. Mas eu acho que esse ataque foi um sucesso. Não do ponto de vista militar, porque a gente ainda vai ver qual que são os números e etc e tal. Mas ao fato de que ele precisava tomar uma ação, porque nós concordamos que o Netanyahu meio que obrigou os Estados Unidos a tomar uma, né? E se ele não tomasse, ainda que a gente falou, pô, mas isso pro eleitor hoje não tem nenhuma vantagem. Só que se ele não fizesse nada, ele ia ser tomado como fraco na decisão também, né? Aquele que foi omisso, aquele que não agiu com o país agressor, contra o país aliado, e assim, assado. Quando você é a polícia do mundo, já que você se colocou nessa posição, você vai ter que agir sempre, né? E eu acho que o bombardeio nesse sentido, por mais que militarmente pode não ter dado nada, tal, mas veja, ele vai lá, ele faz uma ação militar bem sucedida, que ele vai lá, bombardeou e foi embora, enfim, né, nenhuma perda, nenhum nada, tal. Faz um anúncio que, independentemente se daqui a algumas semanas a gente descobrir que não foi bem assim, eu acho que a base dele já comprou, o eleitor americano já está satisfeito, assim, com a ação militar, e ele fala, olha, então agora é um cessar-fogo. A gente destruiu as possibilidades do inimigo fazer alguma coisa, então nós vamos fazer um cessar-fogo aqui. Ou seja, ele consegue se colocar retoricamente enquanto um peacemaker, enquanto um cara que tá resolvendo, tá dando uma solução pro problema, entende? Igual ele fez com o Estado Islâmico, talvez. Então eu acho que numa questão retórica, é uma grande vitória americana, uma grande vitória do Trump. E quando no dia seguinte ele fala, olha, isso aqui são dois países que estão brigando há tanto tempo que eles já não sabem mais que porra que eles estão fazendo, ele tira a responsabilidade dele, sabe? Tipo, pô, eu fiz alguma coisa, eu tentei, e eles não querem saber. Eu entendi o seu ponto, eu concordo como uma estratégia deles. O que eu acho que a missão que o Trump e o Netanyahu queriam foi cumprida em parte. Eles desestabilizaram o Irã, né? Em 12 dias o Irã perdeu a sua elite militar e o líder supremo, o Khamenei, falou em sucessão. Então assim, eles desmobilizaram a elite política e militar do Irã. E aí, eu tinha encarado essa fala dele, né? Ele fala com aquela elegância que muitas vezes o caracteriza, né? Ele sai em direção ao avião e fala para a repórter: são dois países que não sabem porra nenhuma do que estava acontecendo. Você entendeu isso e vai embora. Mas é engraçado como ele muda o tom. Quando ele anuncia o cessar-fogo no Twitter ou na rede dele, ele fala God bless the Middle East. Ele faz um tom ameno, assim, né? Que Deus abençoe o Irã, papapá, Deus abençoe a América, aquela coisa protocolar. Mas no dia seguinte ele já tá xingando os dois, mas também nesse sentido de, tipo, esse negócio é com eles, eu fiz a minha parte. Ou seja, os malucos estão ali. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. E acho que essa questão dele ter pronunciamentos muito divergentes, a maneira como ele trata esses pronunciamentos é basicamente estratégia também, né? Assim, é quase como se tivesse um Trump personalizado para cada potencial eleitor republicano, né? Tem o Trump pacificador, tem o Trump agressivo, tem o Trump debochado, o Trump sério, é política de timeline, assim, você, dependendo de qual é a sua bolha, você vai receber uma mensagem do Trump em vídeo ou ler no True Social o que ele escreveu. Agora eu fiquei pensando nisso que você falou, Guilherme, e eu li essa semana, o bingo do programa, o artigo do Marcos Nobre, eu sempre cito ele, né? E ele tava falando justamente desse afastamento dos Estados Unidos em relação à Europa, né? Ele vai diagnosticar que o futuro vai se dividir em 3 grandes blocos. Primeiro ele identifica como os Estados Unidos sob a política do Trump, e ele entende até o Biden em algum nível como uma continuidade, principalmente nas questões relacionadas à política industrial, e ele vai falar que esse Estados Unidos trampista vai conseguir criar uma aliança internacional com a direita temerária, outro bingo do programa, e no caso do Brasil, os grupos bolsonaristas. O outro bloco é o russo-chinês, mas esse bem mais assimétrico, porque muitos dos países que pertencem a esse bloco, que são o BRICS expandido aí, têm rivalidades internas. Eu acho que isso que as pessoas às vezes esperam, um envolvimento maior, e não entendem quando não acontece. Não é um bloco que tenta exportar o seu modelo como a União Soviética, e que vai ter uma aliança militar até mais alicerçada, mas ainda assim um bloco que pode fazer frente, pelo menos do ponto de vista da disputa do território internacional, a esse bloco americano, e o bloco europeu, que ainda está para se formar, porque tem todas essas questões de aumento do orçamento de defesa, que pode desmanchar parte do estado de bem-estar social europeu que
se consolidou no pós-45, justamente por conta do deslocamento dos Estados Unidos, que sempre serviu na OTAN como forma de resguardar a Europa militarmente, e que o Trump tem aprofundado as políticas de separação dos orçamentos, uma exigência de uma Europa que vá ter uma defesa interna mais solidificada, né? E eu acho que esse movimento no Irã é uma mostra cada vez mais clara desse afastamento da política americana em relação à política europeia, porque só os Estados Unidos se envolveram no conflito. Você não tem nenhuma intermediação dos países da Alemanha, da Inglaterra, da França, não em nível militar, né? Esses países todos ficaram só na representação diplomática, condenando e criticando, mas não tem nenhum envolvimento. O que antes era muito comum, a gente vê uma OTAN, uma ONU, que participasse desse tipo de discussão, ainda mais num conflito que não era uma guerra declarada, sem envolvimento militar, como foi Iraque e Afeganistão, por exemplo, que aí já teve tropa, de fato, declaração de guerra, mas outros conflitos desse tipo de natureza costumavam contar com a participação de vários dos países europeus, e isso já tem diminuído muito, porque a Europa tem se voltado para suas questões internas. E eu acho que entra exatamente no diagnóstico que você fez. O Trump sabe que ele precisa tirar essas coisas do caminho dele, porque o foco da política dele é política interna, né? A gente vem falando isso há alguns meses, eu acho que isso tem se aprofundado, principalmente nos últimos. Questões imigratórias, questões tarifárias, essa refundação do Estado, substituição dos funcionários públicos, todas são pautas de agenda muito cara ao eleitor republicano e ao próprio Trump, e que só vão conseguir ser viabilizadas se ele direcionar suas energias para a política interna, e principalmente se ele obtiver resultados que mantenham o controle das duas casas na eleição de meio de mandato, né? Então eu acho que ele tem usado esse primeiro ano para tentar parar essas arestas internacionais, para poder focar de fato no segundo ano, e se ele conseguir manter maioria no restante do mandato dele, nessas reformas internas, né? Então, mas aí ele tem essa proposta de aparar de uma maneira diferente. Você tinha aquela política do Big Stick, do Ted Cruz, que era tipo, speak soft and carry a big stick, ou seja, fala manso e só que com porrete na mão. Pós-Reagan fala grosso com o porrete na mão. E o Trump, ele fala grosso só que com um martelo de brinquedo na mão. Eu entendo um pouco disso, ele às vezes, ele tenta parar, mas parece meio confuso, ele quer fazer muito rápido, ele quer fazer tudo muito rápido e não dá As muito certo. resoluções são rápidas e parecem desesperadas, né? Se a gente pensar Desesperado. que se sair na próxima semana relatórios falando que pô, o ataque americano na verdade não foi exatamente isso, claro, pro eleitor não vai ligar. Agora para as inteligências militares mundo afora, Sim. a leitura já é mais interessante, né? Já mais aprofundada para isso. É porque eu acho que ele sabe que o envolvimento mais direto num conflito é muito mais complexo do que um tweet, né? Se ele vai de fato se investir numa guerra que ele mesmo colocou, uma guerra que eles nem sabem por que eles brigam mais, é um custo militar, político, diplomático, e que ele só quer contar com o bônus de poder postar a resolução do conflito ou falar sobre ela numa entrevista. Mas o efeito prático, real, cotidiano, é muito mais lento, custoso, e eu não sei se ele está disposto nem como plataforma política a fazer, assim. Então, ele prefere os resultados mais rápidos. E os resultados mais rápidos se dão por esse tipo de ataque pontual, que depois pode ser desmentido, mas ele já colheu os frutos de aparecer como alguém que desestabilizou o programa nuclear iraniano e trouxe um cessar-fogo. Ele prefere a imagem ao real. Eu acho que essa é a grande marca da política do Trump. Mas isso, eleitoralmente, tem sido bom, né? Mas justamente para uma eleição de midterm. Sim. Porque o cara vai falar, pô, o Trump tem aí negociado. Você vê ele postando no Twitter o que tá acontecendo lá fora, do jeito que tá sendo, se ele tá falando, se ele tá batendo com um martelo de brinquedo ou não. Não importa. Ele leu a era digital nesse sentido, né? E teve aquela questão lá daquele deputado republicano lá que falou que isso aí é inconstitucional, né? Uhum. Puxou um quê de impeachment ali pro Trump. E o Trump pediu que ele fosse preso, né? Eu não vi isso. Não viu? Teve ele tweetou ou postou no True Social, sei lá. Agora eu já não sei mais onde é que esses caras postam. Mas ele falou, olha, essa ação é inconstitucional, hein? Levantou essa bola aí, era um republicano. True Social é da direita e o Blue Sky é da esquerda? E o Twitter é o centrão? Eu acho que o Blue Sky não é de ninguém, cara. Ninguém usa? Eu acho Ninguém que quer não é usar. de ninguém. Só o ACO do Twitter. Isso. Mas eu lembro de uma. É um meme, inclusive. É uma comparação da fala do Obama com o Trump. Quando o Obama vai anunciar a morte do Bin Laden, ele fala: nós estamos aqui reunidos para anunciar que nossas forças especiais assassinaram às 8 da noite Osama Bin Laden. Aí corta pro Trump anunciando quando ele matou aquele líder do Irã. Isso foi no começo de 2020.
Que pouco antes da pandemia, a gente ficou com medo de estourar uma terceira guerra mundial. É, Não sei se vocês dessa? lembram Foi, disso. foi Lembra? isso. Lembro. E ele fala, tipo, o nome do cara, fulano de tal, is dead. E é só isso. Uhum. Eu acho que caracteriza, assim, né? Ele quer ser bem curto e grosso É pro direto. eleitor dele. O que aconteceu? Ele morreu. É. E o Obama agradeço as forças especiais, e ele fala, eu tô anunciando aqui, eu não fiz nada, mas eu não devia tomar crédito por isso, mas eu tô ganhando crédito por isso. Assim, ele é bem direto na fala dele, né?